Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 1º de fevereiro. Ibovespa nesse momento aqui dentro do leilão de fechamento apresentando uma alta de 0,47%, ou seja, até agora sem nenhuma sinalização de topo, ou seja, de uma nova formação de topo, que tentou aqui romper essa máxima, rompeu, mas não fechou acima, novamente tenta romper essa máxima, oscila acima, mas não fecha acima, mas até agora está segurando aqui nas mínimas ascendentes. Então, uma nova superação dessa região aqui, principalmente o rompimento da máxima do pregão de hoje, 86,027, aumentará a chance de continuar o movimento de subida aqui do índice Bovespa. E a perda da mínima de hoje, 84.832, é que vai aumentar a chance de se ter aqui um movimento de correção um pouco maior para o índice. Seguindo, vamos aqui para os futuros. Lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você de alguma forma, dê um like nela, um joinha no YouTube, desde já agradeço. Vamos aqui para os futuros. Mini índice no pregão de hoje, a gente teve aqui a abertura aqui nessa região, gerou aqui um movimento de subida, mas não conseguiu romper aqui aquela região anterior, algo semelhante que aconteceu no Ibovespa, ele não superou a máxima do pregão anterior, ficou aqui, mas ainda assim com mínimo ascendente. Veio aqui para baixo, então está dentro de uma indefinição pelo gráfico de 60 minutos, um topo mais baixo que o topo anterior, mas um fundo mais alto do que o fundo anterior. Algo nesse sentido aqui, a gente poderia traçar algo nesse sentido, ou seja, o rompimento aqui para cima aumenta a chance, assim como eu comentei agora no gráfico diário do Ibov, aumenta a chance de se gerar movimento para cima. Isso aqui acontecendo no início do próximo pregão seria um cenário apoiando mais a operação na ponta compradora de day trade aí no próximo pregão. Por outro lado, uma perda de força aqui, um movimento mais forte para baixo, perdendo a mínima do pregão de hoje, reforça um cenário mais de pivô de baixa no gráfico de 60 minutos e uma chance maior de trabalhar mais na ponta vendedora. Ou mesmo se tenta abrir subindo aqui, gera movimentação para baixo, também ainda continuaria dentro do cenário mais a favor de uma ponta vendedora, ou seja, de trabalhar na ponta vendedora de day trade, visto que está dentro de um movimento de baixa no gráfico de 60 minutos. Pelo dólar, o dólar teve um pregão aqui de queda na faixa de 0,53%. Olhando para o gráfico de 60 minutos, no gráfico de 60 minutos, olhando mais para o próximo pregão, nós temos o que? Um cenário de indefinição da tendência. Nós temos dois fundos nessa região, houve até a perda dessa região aqui de fundo anterior, mas aqui veio aqui em cima, abriu o pregão basicamente nessa máxima, girou um movimento para baixo e aqui agora um movimento mais lateral, algumas horas já andando de forma mais lateral no gráfico de 60 minutos. A abertura para baixo, perdendo essa região aqui, que é a mínima do pregão de hoje, reforça um cenário mais trabalhar na ponta vendedora. Veio aqui nessa região, girou, reverteu completamente para cima, trabalhar mais na ponta compradora ou mesmo uma abertura aqui mais forte para cima, a favor de um movimento de subida no G60, cenário mais para a ponta compradora de day trade. Então, ponta vendedora, mais interessante se perder a mínima do pregão de hoje, gerando pivô de baixa no gráfico de 60 minutos. Seguindo o PTR4, pregão de hoje, alta de 3,91%, novamente uma mínima correção. E o ativo já gera um novo movimento forte para cima, fechando acima dos R$20, ou seja, os R$20 já tende a funcionar agora como um patamar de suporte, inclusive com essa máxima aqui em 20,05 a R$20, primeiro ponto patamar de suporte, e abaixo disso R$19,36. E olhando em termos de resistência para Petro, dando aqui, vou colocar até no gráfico mensal aqui embaixo, que fica mais claro aqui a questão da zona de resistência para Petro. Então, olhando aqui mais adiante, a gente teria um cenário de uma região de resistência para Petro na faixa dos R$21, R$21,65, 21,65 até R$21,90 até R$23 seria a faixa. Olhando, lembrando, isso aqui é o gráfico mensal, logo a faixa de resistência é uma faixa de resistência maior para Petro. E topo mais claro aqui na Petro, só lá na casa dos R$23,35 a R$24,90. Zona de resistência para o ativo. Na sequência, Vale 3, só lembrando aqui na Vale 3, é dia novamente de alta, 0,82%. Ativo, novamente que eu quis dizer em relação a novamente gerando sombra superior em cima de uma faixa de resistência. Esse ativo perdendo a mínima do pregão de hoje traz a possibilidade de trabalhar na ponta vendedora de swing trade, logicamente sem buscar um objetivo muito longo para baixo, primeira zona de suporte na faixa dos R$40, logicamente antes aqui tem um fundo anterior em R$40,71, abaixo disso os R$40 número redondo e junto com gap em R$40,26. Então seriam esses níveis de suporte que eu vejo em cima da Vale 3 nesse momento, mas enquanto não gerar aqui um fechamento mais forte para cima, ou mesmo um G60 fechando mais forte para cima aí, dessa região
com nova máxima na hora seguinte dessa região dos 42,30, fica um cenário apoiando um pouco mais a operação na ponta vendedora devido ao movimento de baixa no gráfico semanal, movimento de correção da tendência de alta. Na Ambev, a Ambev bateu no objetivo no pregão de hoje, o ativo começou o dia ex-dividendos, ou seja, houve um ajuste nas cotações, eu passei isso dentro do canal DV Invest, informando do ajuste das cotações, logicamente ajuste de objetivo, ajuste de stop. Quando o ativo chegou próximo do objetivo, que foi ajustado para R$ 22,33, eu alterei o objetivo para R$ 22,51, tentando pegar uma melhor relação risco-ganho nessa operação. Terminou que ela foi lá bater justamente no patamar, foi 22,52 a máxima do dia, bateu no objetivo da operação e essa posição foi encerrada. Essa operação foi encerrada com um ganho de 2,46% e isso representou um crescimento de 0,61% do capital total. Então, nesse momento, o ativo segue dentro de uma tendência de alta, movimentos de correção ainda vou ficar de olho para uma possível operação na ponta compradora, mas nesse momento, para encaixar alguma entrada na ponta compradora dentro do meu sistema, eu teria que optar algo pelo gráfico aqui de 60 minutos, alguma formação de fundo ascendente, então algo que poderia trazer uma nova entrada em cima de Ambev 3. Caso o ativo já abra subindo e rompendo aqui essa região dos 22,50, 22,52, não encaixaria de imediato entrada para a minha metodologia. Na sequência, vamos então aqui para Rio 3, ativo que também encerrou a posição comprada. Era uma posição que eu lembro, eu tinha aberto essa posição pelo gráfico de 60 minutos, na expectativa de pegar aqui esse rompimento para cima e pelo menos a altura desse candle aqui para cima. Esse ativo até chegou perto do objetivo, que era aqui na casa dos acima dos 14,50, chegou em 14,47, já na primeira hora de pregão, eu reposicionei o stop que se gerasse topo aqui depois desse movimento de subida, aumentaria a chance de gerar movimento para baixo. Então ela acionou a saída em R$ 14,19, um stop já de proteção, e isso proporcionou um leve ganho de 0,42% na operação, capital total mais 0,08%. Também, ainda assim, é um ativo para monitorar pelo G60, possibilidade de buscar uma nova entrada, mas eu ainda vejo outros ativos até mais interessantes. Vou comentar aqui nessa videoanálise e tenho outros anotados que vou ficar mais para o próximo pregão. EGE3, recomendei compra nesse ativo, o ativo abriu de maneira muito forte, olhando aqui para o gráfico 60 minutos, essa primeira hora de pregão, abriu bem, já fez nova máxima, e dentro do que essa ação vinha, dentro desse cenário aqui de pivô de alta, dois testes importantes com candles fortes de baixa nessa faixa de preço aqui do topo anterior, ou seja, uma faixa de antiga resistência funcionando como suporte. Já abre o pregão bem, reforça aqui com a superação da máxima da primeira hora de pregão. Se superasse essa máxima, eu buscaria entrada, foi isso que foi a minha recomendação, com stop abaixo da mínima do dia. Então terminou que o ativo acionou o stop da posição, acionou a entrada e acionou o stop da posição no mesmo dia. Fechou com um candle ruim aqui, mas é um papel que ainda vou ficar atento, com a possibilidade de se gerar alguma sinalização forte aqui para cima, de voltar na ponta compradora a favor de uma tendência, ou seja, a favor de um rompimento de tudo isso aqui, seriam das alternativas de entrada nesse papel. Essa operação então trouxe uma perda de 1,76%, e isso representou uma redução de 0,37% no capital total. SAPR11, seguimos na ponta compradora, fechou com alta de 0,41%. Essa ação eu já reposicionei o stop para R$ 58,12, um stop também de proteção, mas seguimos com a expectativa, apesar de um dia muito lateral aqui no gráfico intraday, até pelo gráfico diário dá para ver que foi um candle de indefinição. Então a gente tem aqui a possibilidade ainda, se ela romper essa região aqui, seria o cenário mais interessante para a nossa posição, porque aumentaria a chance de ganhar força aqui para cima. Então o ideal é que esse papel abra a primeira hora de pregão já revertendo essa sinalização de topo aqui no G60 e venha romper a máxima do pregão de hoje para aumentar a chance de buscar o objetivo dessa entrada. Então seguimos na posição comprada com stop reposicionado, stop de proteção em R$ 58,12. Itube 4 me chama a atenção porque é um ativo, apesar de estar bem esticado para cima pelo gráfico diário, para buscar a entrada aqui nesse rompimento, não encaixaria muito para mim em termos de posicionamento de stop, relação risco-ganho. Eu ficaria mais de olho no ativo no seguinte cenário: abriu subindo na primeira hora de pregão, rompendo aqui essa região de resistência e fechando aqui acima desse patamar com nova máxima na hora seguinte, seria uma das possibilidades de se buscar uma entrada para tentar pegar um movimento curto aqui de alta pelo gráfico de 60 minutos, que pode ser um movimento dentro do dia. Então seria um dos cenários que pode apoiar a operação de compra a partir do próximo pregão, operação mais curta na Itube 4, e TSA 4, cenário bem parecido aqui com o da Itube 4. Então qualquer um dos ativos seria essa possibilidade de entrada, e TSA 4 com um valor mais baixo.
Então é isso, amigos, muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de dar um like na videoanálise, um grande abraço e até o próximo pregão.